o tema, a igreja no poder do Espírito. Amém, queridos? Bem, e o primeiro item que eu já quero abordar é assim: nós cremos que o batismo no Espírito Santo é o recebimento do prometido Consolador. Jesus, quando ele ia para o Pai, ele disse para o Pai que ele enviaria o Consolador para que a igreja não estivesse a sós. Então nós não estamos a sós. Em uma gloriosa plenitude, a manifestação do Espírito de Deus, a fim de revestir todo crente com o poder do alto, a fim de consolidar o cristão com o poder do alto. Então nós temos duas possibilidades: de sermos pessoas naturais, apenas entreguem a nossa racionalidade, ou sermos pessoas transformadas pelo Espírito, que é o poder de Deus que vem do alto. Diga ao teu irmão: Deus tem um poder do alto para a tua vida. Muito bem. Poder do alto para glorificar e exaltar o Senhor Jesus, para dar palavra inspirada em testemunho dele. Sabe, tem pessoas que falam de Jesus, mas não tem não acredita piamente no testemunho dele. Falam de Jesus porque todo mundo fala. É diferente você falar de Jesus porque você crê com toda a sua alma, com todo o seu ser. É diferente você falar no Espírito. Isso é necessário para promover o espírito de oração e santificação e sobriedade, para capacitar o indivíduo e a igreja a ganhar almas de maneira eficiente e prática. Isso é importante, a manifestação do poder de Deus, para dar vida para a igreja, para que a igreja não seja uma igreja fria, uma igreja apática, uma igreja distante de Deus. Olha para mim, deixa as crianças lá, olha para mim. É importante a presença do Espírito de Deus na tua vida, para que você se torne uma pessoa firme com Deus, uma pessoa resistente a favor das coisas de Deus. Então, sem o Espírito Santo, sem o poder do Espírito, você não pode ficar. É importante nós compreendermos isso, amém, queridos? Ganharmos almas para Jesus parece para muitos um peso, um martírio, mas no poder do Espírito se torna diferente. No poder do Espírito se torna uma missão, se torna um compromisso com Deus a ser exercido. Não é um peso, não é um dolo, não é uma dor para a igreja. Você e eu fomos transicionados pelo Senhor, designados por Ele a vivermos aqui nessa terra, mas não no poder, debaixo do poder de uma organização humana, mas debaixo do poder do Espírito de Deus, que nos dá essa capacitação. Porque é que a igreja muitas vezes não tem prática de oração, não tem desejo de oração, porque ainda não experimentou, não tem buscado, não tem experimentado a ação do Espírito Santo sobre a sua vida. E é necessário fazer. Nós vamos ver muitas coisas daqui para frente. Muito bem. A ação do Espírito, ela traz essa santificação, essa sobriedade, ter uma ação sóbria, ter uma ação que eu sei o que eu estou fazendo. Olha só, para capacitar indivíduos como nós e a igreja, para ganharmos almas de maneira eficiente, prática, alegre, cheio do Espírito, que sendo essa ainda uma dispensação, ou seja, uma ação do Espírito. O Espírito tem uma ação para a sua igreja, e essa ação para a sua igreja, ela desata no trabalho, e o trabalho não se torna um martírio, um peso, mas se torna com alegria, se torna com prazer. Fala para o teu irmão: você tem trabalhado com prazer para o Senhor? Para que o crente ele tenha todo o direito de esperar o seu recebimento da maneira pela qual
receberam os judeus e os gentios, igualmente nós, igualmente nos dias bíblicos, conforme se encontra registrado na palavra de Deus, de modo que possa ser dito de nós que foi com respeito à casa de Cornélio, lá a experiência que houve na casa de Cornélio, uma ação poderosa. O Espírito Santo caiu sobre eles no princípio, e assim como nós, o Espírito Santo quer ser derramado sobre nós agora. Nós não podemos e não devemos impedir a ação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Nós devemos buscá-lo, devemos desejá-lo, devemos clamar pela presença dele e pela manifestação dele. Assim as coisas se tornarão diferentes na nossa vida. Assim as coisas elas serão possíveis, porque para muitos de nós parece que é impossível fazer cumprir o desígnio que Jesus Cristo estabeleceu. Sabe por quê? Porque falta ainda a presença poderosa do Espírito Santo, e Ele quer mudar isso nas nossas vidas. Nós vamos ver aqui alguns registros bíblicos que eu coloquei para que nós pudéssemos entender algumas coisas. Olha o que o Senhor Jesus ele disse em João 14, 16 e 17. Ele diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vocês. Olha o que o Senhor Jesus ele diz para a igreja. Ele diz que o Espírito Santo habita em nós, estará conosco, o Espírito de verdade, o Espírito, meus irmãos, que age com repúdio em toda ação de mentira com a minha vida e com a sua. O Espírito de verdade quer tomar lugar nas nossas vidas, quer tomar lugar na sua igreja. O Espírito Santo de Deus, que o Senhor Jesus ele diz que habita em nós. Ele quer ter liberdade nas nossas vidas. Vamos ver ainda o versículo posterior que está em Atos, no capítulo 1, versículo 5 ao 8. Olha o que diz aqui no livro de Atos: porque na verdade João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Senhor, Ele está dizendo que a igreja, ela tem de receber o batismo com o Espírito Santo, o selo com o Espírito Santo. Sabe por que muitos crentes de nós ainda olhamos para o mundo e temos desejo das coisas do mundo? É porque falta a presença poderosa do Espírito Santo sobre a nossa vida. O crente sem o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa comum. Ele olha para as coisas do mundo, ele se torna amante das coisas dessa vida, porque o Espírito Santo é quem convence a cada um de nós do pecado. O Espírito Santo é quem nos permite que nós olhemos para Deus. O Espírito Santo é que faz com que nós nos distanciemos do mundo e das coisas que o mundo traz. Então, o Senhor Jesus ele veio estabelecer uma igreja que vai andar no poder do Espírito, não no poder da minha inteligência, no poder da sua intelectualidade. É algo mais profundo, é algo que Deus ele não deu para o homem quando ele concebeu o homem, quando ele fez o homem. É algo que Deus ele dá para o homem quando o homem busca, quando o homem deseja, quando o homem pede, quando o ser humano ele acredita que é possível andar na dimensão de Deus, na dimensão do Pai, na dimensão do Espírito e na dimensão do seu Filho Jesus Cristo. Olha que texto tremendo ainda também nós temos aqui no livro de Atos, ainda capítulo 2, versículo 4. O texto diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concediam que falasse. Atos 2,4. Está dizendo que haviam pessoas buscando, sedentas de Deus.
Eles estavam clamando a Deus, eles estavam orando a Deus, eles estavam suplicando, eles estavam louvando, eles estavam entrando na dimensão de Deus. E nesse momento, o Espírito Santo veio e se manifestou sobre aquele lugar, sobre aquelas pessoas. E diz a palavra que todos foram cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é o que nós precisamos ser. Mas para isso nós precisamos buscar. Para isso nós precisamos nos desconectar das coisas do mundo, que são coisas secundárias. E nós precisamos entrar na dimensão que o Espírito Santo quer nos colocar. Então aqui, amados, não houve acepção de pessoas. Eles estavam desejosas. A diferença é eu desejo ou eu não desejo. A diferença é o que é que eu desejo nos dias de hoje e agora. O Senhor, Ele se preocupa com o que você tem desejado. Porque nós vivemos agora num momento em que desejar as coisas físicas e materiais é comum. A mulher deseja ter o corpo perfeito, e se tem alguma dificuldade, vai lá e arranca membro do seu corpo para que atinja a perfeição. O homem deseja ter a sua vida material consolidada, e entra-se na igreja e um clama por um aspecto e o outro clama por outro aspecto. Um quer ficar rico, o outro quer ficar perfeito no seu aspecto físico. A igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja que anda no poder do Espírito, é uma igreja que deseja, acima de todas as coisas, o Espírito Santo de Deus, para que possa conduzi-los, para que possa guiá-los, para que possa dar a direção daquilo que Ele deseja fazer. Então, meus amados, sabe por que muitos olham para o mundo e começam a desejar as coisas do mundo? É a ausência do Espírito Santo na tua vida. Porque se não pedirmos e se não buscarmos, Ele não será derramado. Quando a gente veio aqui, eles estavam intensos. A intensidade, a busca, o desejo, a definição era algo que eles estavam decididos a fazer. Também nós vemos aqui também no texto posterior, Atos 8:17, diz assim o texto: então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. O que aconteceu isso? Os apóstolos, eles estavam reunidos em um lugar, e haviam pessoas ali buscando, desejando, clamando a Deus. E os apóstolos também foram desenvolvidos debaixo dessa doutrina, a doutrina da comunhão, do partir do pão, das orações. E ali naquele lugar, as pessoas estavam clamando, e eles pegaram e impuseram as mãos sobre as pessoas que ali estavam, e elas receberam a manifestação do poder do Espírito Santo. É uma coisa, amados, que é uma coisa exclusivamente espiritual. Então aqueles que desejam e aqueles que estão no desígnio de Jesus, impartindo e declarando, então dizendo: se você quer, receba. E eles então estavam recebendo. E aí começou ali um mistério sobrenatural. A gente vê ainda no livro de Atos, capítulo 10, versículo 44 e 46, olha o que diz aqui: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis, que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Então eles ficaram ali maravilhados de entender que os estrangeiros, que os gentios também poderiam receber aquele mover que estava acontecendo. Deus tem um mover para a sua igreja, Deus tem um mover para você e para mim. Deus tem um mover, e é um mover, a única via capaz de canalizar esse mover sobre a minha vida e a sua é a via do Espírito Santo de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você: quanto tempo você não tem desejado? Não dá para nós servirmos a Deus na carnalidade apenas, porque Deus é Espírito, e o Espírito dele, ele quer interagir sobre a minha vida e a sua, e ele é quem nos
convence do pecado, Ele é quem nos faz nós olharmos para Deus, Ele é quem nos faz nós percebermos a presença de Deus, Ele é quem nos dirige, e Ele quer dirigir você como nunca, Ele quer fazer uma obra sobre a sua vida como nunca, mas não depende dEle, depende, meu irmão, da fome ou da sede que você tiver para com Deus, e essa fome e essa sede tem que ser mais veemente do que aquilo que você deseja no mundo, do que aquilo que você deseja nessa terra. Ontem nós estivemos, eu e a apóstola ontem, e o Luiz Augusto estivemos ontem num velório ontem, saímos daqui ontem e fomos para lá, de uma irmã que congregou conosco aqui um bom tempo, e quando ela se distanciou, ela disse: olha, tem uma igreja do lado da minha casa, e eu vou começar a ir naquela igreja, porque é próximo a mim. Eu sempre digo isso para todos, eu disse para ela, existe a ação por comodidade e a ação por identificação. Eu me identifiquei, então por isso eu vou me transicionar. E eu disse para ela, se for apenas por comodidade, não vai fluir. Mas muito bem, ela desejou e assim foi. E ontem pela manhã, ela teve um quadro ela teve um quadro que teve que ser internado às pressas uma semana atrás, e aí ela veio falecer ontem de manhã. E aí muito bem, nós ficamos em paz, né? Nós fomos ontem à noite lá, e lá eu disse: puxa vida, eu não estou vendo aqui os líderes, os pastores, ou pastor, algum líder, não estou vendo ninguém aqui. Aí soubemos que na grande realidade ela deixou de congregar, ela deixou de congregar com os irmãos, ela deixou de ir para os cultos, ela deixou de ir para a igreja. No começo o motivo era que era próximo, a gente até entende isso, mas quando a gente começa a examinar a palavra, que a gente vê as viagens missionárias de Paulo, ou as transições que Jesus Cristo fez, a gente já começa a mudar o pensamento, dizer: não pode ser por comodidade, tem que ser por identificação, porque quando é por comodidade se perde no meio do caminho. E aí soubemos que aquela irmã não estava mais indo em igreja nenhuma, e soubemos ainda mais informações, que ela disse que não queria mais nada. Muito bem, Deus sabe o que se sucedeu com ela, com o espírito dela, Deus sabe. Mas eu estou dizendo isso, meus amados, porque sempre haverá um motivo para você se afastar, sempre haverá um motivo para você se distanciar, porque aonde tem homens tem imperfeições, aonde os homens eles conduzem a imperfeições, e nós somos homens, amém, queridos? Mas por isso nós precisamos buscar e clamar a presença daquele que é consolador e daquele que dirige a igreja, que é o Espírito Santo de Deus. Olha só, Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo, mas quem deve conduzir o corpo é o Espírito Santo de Deus. Então você e eu não devemos subestimá-lo, não devemos deixar de lado. Ele é a vida, Ele é quem nos conduz, Ele é quem permite que Deus fale conosco. E os apóstolos aqui estavam entendendo bem claro isso, a igreja de Atos estava entendendo bem claro isso, estava dizendo: olha, sem o mover de Deus nós não podemos ficar, porque senão seremos apenas um corpo, mas sem um organismo vivo. Meus irmãos, você tem que buscar como nunca, devemos buscar como nunca o poder de Deus que vem do alto, o poder de Deus que não vem de nenhum outro lugar, senão da ação que Deus tem para a sua igreja. E é esse poder que conduz a igreja, que faz a igreja superar fases adversas, que faz com que a igreja ela caminhe muitas vezes pelo vale, mas se caminharmos pelo vale cheio do Espírito, o vale não vai ser capaz de impedir a sua e a minha vitória. Se caminharmos, subirmos o monte no Espírito, o declínio do monte não vai ser capaz de nos impedir de chegarmos num determinado dia no Sião, que é o lugar onde Deus ordena a bênção. E muitos, no meio dessa dificuldade, têm se perdido. Por quê? Porque nós buscamos as coisas aqui dessa terra, buscamos
esquecemos que quem que nos dirige na condução é o Espírito Santo de Deus, que é vivo, que é a presença do Deus poderoso sobre as nossas vidas. Aqui ainda, no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, o apóstolo ele diz: não sabeis vós que sois o templo do Espírito de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Está dizendo, você e eu somos o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus habita em nós, e Ele quer nos conduzir, Ele quer conduzir você. As fraquezas que você tem permitido que chame a atenção da sua alma, o Espírito Santo ele tem poder para fazer com que você vença-as, com que você supere-as. Basta, meus irmãos, buscarmos, basta nós clamarmos a Ele, e Ele diz: você é o templo do Espírito Santo, nós somos o templo do Espírito Santo. Muitas vezes nós lembramos de tantas coisas, mas não lembramos que sem o poder de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, nada poderemos fazer. Amém, queridos? Fala para o teu irmão isso, diga assim: sem o poder do Espírito você não pode fazer nada. Muito bem. A vida da igreja deve ser cheia do Espírito Santo de Deus. A vida de Cristo, quando Ele diz assim, quando Ele diz para mim e para você que Ele é o caminho, a verdade e a vida, diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele está falando, é o seguinte: para que tenha-se vida, para que tenha vida, você precisa ter o meu Espírito. Não adianta desejar o céu, não adianta desejar uma vida abençoada nessa terra sem o meu Espírito. Não vamos ser capazes de superar a ação que esse mundo produz contra a igreja do Senhor. Amém, queridos? Por isso que Ele diz: aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus, porque no mundo nós não encontramos o Espírito da verdade, o Espírito de fortaleza, o Espírito de ousadia. Deus tem para a sua vida e para a minha vida uma operação sobrenatural, onde você vai fazer coisas que você nunca imaginou que pudesse fazer, mas pelo Espírito. Deus tem uma chamada sobre a tua vida, sobre a minha vida, para que possamos andar de uma maneira que nós nunca pensamos que pudéssemos andar. Deus tem palavra, Deus tem revelação, Deus tem sonhos, Deus tem fogo, Deus tem uma ação poderosa para que você experimente. Mas para experimentar, meu irmão, você precisa desejar, você precisa buscar, você precisa estar no centro da vontade de Deus. Muito bem, apóstolo, como eu estou no centro da vontade de Deus? Buscando prioritariamente o Espírito de Deus, porque Ele conduz você e a mim. Amém, queridos? Vida cheia do Espírito Santo. Amém? Amém, queridos? Amém. Muito bem. Nós cremos que, sendo o Espírito Santo como um vento poderoso e veemente, com línguas de chamas vivas, que podem sacudir e convulsionar a comunidade inteira para Deus, Ele é também como uma delicada pomba. Olha só, o Espírito Santo, no momento a palavra descreve Ele de uma maneira impetuosa. Em outro momento, a palavra descreve Ele de uma maneira bem simples, como uma pomba, que é facilmente ofendida e magoada pela impiedade. A impiedade tenta nos seguir, tenta nos alcançar, para que nós nos distanciemos de Deus e nos distanciemos do Espírito Santo dele. Também a frieza tenta nos alcançar. A frieza tem alcançado a igreja, a frieza tem tomado conta da igreja. Sabe por quê? Quando a frieza se instala, nós vamos gastar toda a energia que temos nas coisas secundárias do mundo. É assim. E nas coisas de Deus, nós somos ali acomedidos, nós somos ali demasiadamente ponderados, demasiadamente nós somos moderados. Tudo em excesso é ruim. E aí nós pegamos e guardamos toda a nossa
toda a nossa energia para as coisas que nós viermos a viver nesse mundo. Também o Espírito Santo também ele se torna ofendido pelas vãs conversações. Por que muitas vezes o cidadão não consegue receber a plenitude do Espírito Santo? Tem alguns ainda que não falam em línguas, tem alguns ainda que não conseguem. Eu não sei porquê, eu estou anos dentro da igreja, eu não consigo. Estamos descrevendo aqui algumas áreas que precisam de conserto. Vãs conversações, palavras indevidas, diálogos que jamais deveria se enquadrar no seu cotidiano, na sua vida. Fala para o teu irmão assim, ainda que as pessoas não veem, fala. Diga, Deus vê todas as coisas. Amém, querido? Jactância, espírito de crítica ou julgamentos. O Espírito Santo se entristece com essas coisas, bem como pensamentos e ações que desonrem o Senhor Jesus, né? Que é, portanto, a vontade de Deus que vivamos e andemos no Espírito. Aleluia, glória a Deus. Momento a momento, sob o precioso sangue do Cordeiro, pisar respeitosamente e suavemente na presença do Rei, sendo pacientes, amorosos, verdadeiros, sinceros, dados à oração. Fala para o teu irmão, você tem orado? Como que a igreja vai ser cheia do Espírito se não ora? Como que o Espírito Santo vai abastecer você se não tem tempo com o Pai, com o Filho? Como que isso vai acontecer, meu irmão? E queixas não é oração. Senhor, eu estou precisando disso, o Senhor não está vendo? Senhor, estou precisando daquilo. Senhor, meu filho está assim, está desobediente. Senhor, isso não é oração, irmãos. Oração é você buscar a Deus como seu alto refúgio, é você se relacionar a Ele como seu mais íntimo do que com o seu pai, do que com o seu filho, do que com o seu familiar. Oração é uma relação que se desenvolve com Deus. E a igreja quer um milagre, a igreja quer a operação, mas não tem vida de oração com Deus, não tem tempo de oração, não tem tempo de palavra, não tem tempo de busca, não tem tempo de reflexão. Então eu explico uma coisa: que tipo de tempo que você tem com Deus então? É Deus de domingo? E olhe lá, se tiver um seminário por 3 dias, não, é muita coisa, não botar não, tenho muita coisa para fazer. Será que é isso? Amados, a igreja que o Senhor ele vem buscar é uma igreja que é a noiva de Cristo, que se relaciona com Cristo, que segue as diretrizes de Cristo, e muito mais, que é cheia do Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Também cristãos verdadeiros. Por que o Espírito Santo não pode encher muito? Porque a mentira pairou ali, e a mentira está tão impregnada que muitas vezes ele acredita na mentira como uma verdade. A mentira é a saída que ele arruma, a mentira é a saída que ela arruma, para não ficar mal, para não ficar por baixo, para não ficar à mercê das pessoas. Então empregam na mentira, porque aí vai ser a saída que ele encontra. Amados do Senhor, o Espírito Santo não pode habitar, não pode encher um templo que está impregnado de mentira, porque o Espírito Santo não se contradiz com a palavra, porque o pai da mentira é o diabo. Então precisamos escolher que pai que nós queremos ser. Precisamos, aonde há ações que não são sinceras. Você tem sido sincero com as pessoas? Sim ou não? Tem sido sincero com as pessoas? Eu falei aqui na sexta-feira que muitas vezes nós falamos assim, as pessoas falam, eu não falo não. Eu até falei, mas depois eu falei, quando eu entendi isso, eu falei misericórdia. Fala assim, a igreja é terrível. A igreja é, Deus, misericórdia. A igreja é, olha, o lugar de pessoas ruins é a igreja. Você está pecando contra Jesus. Você pode estar falando de alguém que nem no corpo de Cristo está. Pode estar no hall do salão, no salão da igreja, no salão
da organização, mas você pode estar falando de alguém que não tem nenhuma ligação com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então não fale mal da igreja, não fale mal da igreja, não fale mal do corpo de Cristo, não fale mal daquele que Jesus Cristo veio e deu a vida dele e pagou com o sangue dele. Não fale mal dele, entende? É necessário que nós olhemos para nós mesmos e vejamos aquilo que está errado em nós e andemos em novidade de vida, para que o Espírito Santo tenha acesso a nós, para que nós possamos dar acesso ao Espírito Santo habitar nas nossas vidas e nos conduzir. A palavra diz no livro de Coríntios: por isso há entre vós muitos fracos, doentes e que dormem. Por quê? Não discernindo o corpo, não discernindo quem é o corpo, não discernindo o estado do corpo. O corpo é o corpo de Jesus, é o corpo imaculado de Jesus. Sabe por que a palavra diz que muitos serão chamados e poucos escolhidos? Porque se você e eu não prestarmos atenção, podemos ficar do lado de fora do corpo. Aquela irmã que eu acabei de dizer ontem, ela foi retirada no meio dos vivos. Para onde ela foi? Não sei. Você tem que cuidar para onde você vai. Você tem que cuidar da sua vida e viver com Jesus em espírito e em verdade. Muito bem. Para que vivamos em espírito, temos que ter o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Temos que buscá-lo como nunca e desejá-lo como nunca sobre nós. Amém, queridos? Está entendendo isso? Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos ver aqui alguns textos aqui na Escritura, para que a gente entenda, para que a gente veja o que o Senhor ele fala conosco. No livro de Efésios 4, 30 e 32, olha o que o Senhor diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda a malícia seja tirada entre vós. Olha o que está dizendo: toda amargura, toda ira, toda cólera, gritaria, blasfêmias, toda malícia seja retirada no meio de vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Às vezes queremos receber o perdão do Senhor, mas não queremos perdoar as pessoas. Fechamos a porta para que o Espírito Santo não entre na nossa vida. Fechamos a porta. O Espírito Santo quer entrar. O Senhor diz: que estou à porta e bato, mas ele não pode entrar. Por quê? Porque existe ali uma resistência. Existe ali uma resistência, de maneira que o Espírito Santo não terá liberdade de atuar. Você não é melhor do que os outros. Às vezes nós pensamos que somos melhores do que os outros. Você não é melhor do que os outros. O pecado do outro, ele é tão grande. O teu pecado é tão grande quanto o pecado do outro. E para nós, muitas vezes, a gente olha e diz assim: nossa, o pecado dele como é grande. E o nosso pecado a gente incute e diz: ah, meu Deus, Deus tem misericórdia de mim. Pensando nós, nos enganando de que Deus tem misericórdia, que a graça dele nos alcança, mas não alcança o irmão. O Espírito Santo quer encher você, quer encher tua palavra, quer encher tua boca. Porque que muitas vezes a palavra sai da tua boca sem poder algum. Por quê? Porque o mesmo rio que está falando de vida é o mesmo rio que está ostentando a morte. O Senhor disse que de uma fonte não pode fluir dois tipos de água. Ou vai fluir uma água doce, ou vai fluir uma água salgada. Então, meus irmãos, temos que entrar, dizer: Senhor, limpa a minha vida. Pai, regenera o meu ser. Pai, eu quero viver aqui como instrumento. Falamos muitas vezes que somos servos. Que tipo de mentira que muitas vezes nós falamos? Que servo é esse que não serve? Só apenas quer ser servido? Temos que decidir se somos servos ou se somos Senhor. Porque se estivermos na posição de Senhor, certamente o Espírito Santo não vai habitar na sua vida, não vai encher o seu ser e o meu. Mas, meus irmãos, se nós nos colocarmos como servos, se nós nos colocarmos como serventes de Deus, colocando o Senhor em primeiro lugar, quando Paulo diz: importa que ele cresça e que eu diminua. Às vezes nós queremos crescer e que ele só seja lembrado quando nós o usamos como escala ou como patamar para que nós possamos subir. Existem muitas pessoas que começaram na igreja e estão impregnadas no mundo. Por quê? Porque o Senhor Cristo mudou o entendimento delas, aprimorou os dons. Nós vamos falar de dons aqui.
Em um determinado momento, o Espírito Santo não teve mais liberdade. O Espírito Santo de Deus tem que ter liberdade sobre a sua vida e a minha. O Espírito Santo de Deus tem que ter liberdade sobre nós. Um instrumento, ele deve ser utilizado da maneira que ele é útil. E Deus quer usar você e a mim como instrumento. O Espírito Santo quer usar você e a mim como instrumento, da maneira que formos úteis para Ele, para o reino dEle, para a glória do Senhor. Amém, queridos? Também, nós vemos um texto aqui bastante interessante. Em Efésios 6,18, que diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Olha só, olha que recomendação: orando em todo o tempo e súplica no Espírito. Todo o tempo no Espírito, clamando pelo Espírito. E porque pelo Espírito nós vamos ter entendimento para orarmos pelos santos, orarmos pelos irmãos, orarmos pelas pessoas, orarmos pela igreja. Que tipo de igreja nós somos? Uma igreja medíocre, que fala de Jesus, mas que está atrelada às coisas do mundo, ou uma igreja que quer ser filho de verdade, uma igreja que quer honrar o nome de Jesus Cristo, uma igreja que quer ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Amados, muitos de nós temos sido cabeça de nós mesmos, e aí é quando nós entramos numa rota oposta do que o Senhor tem para nós, numa direção oposta do que o Senhor tem para nós. O Espírito Santo quer encher a tua vida. Quando nós nos ajuntamos, devemos clamar a Ele, orarmos a Ele, clamarmos a Ele. Devemos orar em alguns momentos com altivez, com uma voz alta e clamor e busca. Isso é de Deus. Assim aconteceu na igreja que recebeu o poder do alto. Você quer receber o poder do alto, mas para fazer o que com o poder do alto? Quer receber dons de Deus para fazer o que com os dons? Quer receber a ação do Espírito para fazer o que? Eu fico impressionado. Às vezes tem pessoas que dizem assim, se autodenomina, diz assim: eu sou muito usado pelo Espírito Santo de Deus. E eu já começo a entender que ele é muito convencido. Porque você não precisa dizer, você não precisa legislar por você mesmo. O Espírito Santo, ele move, ele interage, ele faz as coisas, e a igreja percebe. Não precisamos defender uma causa própria. Amém, queridos? Mas precisamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, buscá-lo como nunca. Romanos 12, 1 e 2. Senhor, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele está dizendo: rogo-vos, irmão, para que apresenteis os vossos corpos em um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Queremos apresentar os nossos corpos muitas vezes, sabe aonde? Em exibicionismo para as pessoas verem. É isso. Queremos apresentar os nossos corpos para que as pessoas vejam as coisas, e não é isso que o Senhor nos direciona. O servo tem que servir. Ele está dizendo: olha, busca, olha, interceda, olha, jejue, coloca a vida no altar. O que é a igreja jejuar que é bom nada? Quando chega na atmosfera do jejum, eu não posso, ninguém pode. Por que quando é uma ação que exige um sacrifício, a igreja não pode? Por que é culto de oração, a igreja some? As pessoas desaparecem. Por que é uma reunião onde nós buscamos uma direção de Deus, a igreja some? Existia duas multidões que seguiam Jesus. Uma multidão que só queria ver o que ia acontecer, e a outra multidão que estava acompanhando. Num dado momento, aquela multidão se comprimiu, se reduziu. É assim que o Senhor faz. Ele passa na peneira. Eu penso que o Senhor está passando a peneira na minha vida e na sua. Sabe por quê? Porque nós precisamos acordar. Você precisa acordar. Você precisa se comportar como um verdadeiro cristão. Eu aceitei Jesus. Sério? Eu aceitei Jesus Cristo há 20 anos. Mas 20 anos está parado sem fazer nada. Não tem relacionamento nem com Deus, nem com o Filho, nem com o Espírito Santo. Vou explicar.
Deus ele não passa a mão na cabeça, nem mim na sua, irmãos. Deus ele não atula os seus filhos. Deus ele diz: levanta e anda. Ah, eu não consigo, levanta e anda. Ah, mas eu não, levanta e anda em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque nós temos um nome que tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Nós temos um nome que os demônios tremem. Nós temos um nome que está acima de todo nome. Vou dizer uma coisa para você: não basta simplesmente usar o nome de Jesus em vão. Havia alguns homens que estavam tentando expulsar um demônio, e estavam tentando expulsar o demônio em nome de Jesus. O demônio disse: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, vocês quem são. Tomaram foi uma surra, saíram todo rasgados. Muitas vezes, muitos de nós têm usado o nome do Senhor Jesus Cristo, mas somente por palavras, porque sabemos que o nome dele tem todo o poder. Devemos usar o nome dele no espírito e verdade. Aí o demônio vai tremer, aí o demônio não vai querer compactuar o mesmo lugar que você estiver. Aí onde você colocar a planta dos seus pés, pronto, a paz e a luz do Senhor vai pairar naquele lugar. Muitas pessoas têm dividido o mesmo lugar com demônios, com príncipe dos ares, enfim, com mortes espirituais da maldade. Não, você é a luz do mundo, pisou, a luz do Senhor tem que ser inserida naquele lugar. Amém? Mas não é só de palavra, irmão. Não é só de palavra, não é só de verbalização, não. É com atitude, é com vida com Deus. Jesus sabe quem você é, no particular, na sua identidade com Ele. Ele sabe quem você é, Ele sabe quem nós somos, Ele sabe o que nós comemos, o que nós nos alimentamos, Ele sabe onde nós buscamos, Ele sabe onde está a nossa fé. E para isso nós precisamos mudar então o nosso comportamento, precisamos estreitar então o nosso relacionamento com Ele. Amém, queridos? Precisamos estreitar o nosso relacionamento com Ele, porque Ele é poderoso. Amém? Amém. Ele é tremendo. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Romanos 12, 1 diz, esse aqui eu li. Então vamos ver, 1 João 2,6 diz assim: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Olha que coisa, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Você tem andado como Jesus andou? Você tem caminhado como Jesus caminhou? Você tem galgado como Jesus ele galgou na terra? E ele está dizendo que aquele que diz que está nele tem que andar como ele andou. Nós queremos andar, olha só, nós queremos andar como playboyzinhos aqui nessa terra. Quando é uma coisa boa, nós falamos: toma posse em nome de Jesus. Quando é uma coisa agradável, nós dizemos assim: eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas quando é uma coisa que exige apresentação do corpo, do sacrifício vivo e santo agradável a Deus, nós falamos assim: ah, que bom, mas eu não tenho tempo. Ah, que bom, mas eu não posso. Ah, que bom, mas deixa para outra vez. O Senhor disse: aquele que está nele tem que andar como ele andou. Então você tem que afastar tudo aquilo que tem te impedido. A igreja tem que afastar tudo aquilo que tem impedido de caminhar em milagres, de caminhar em poder, de caminhar na ação. Sabe por quê? Verdadeiramente a palavra diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Não prevalece contra a igreja. Não prevalece contra mim e contra você. Não prevalece, mas com a igreja que anda como Cristo andou. Diga para o teu irmão: vamos andar como Jesus andou nessa terra? Vamos andar como Jesus andou? Amém, queridos? Vamos andar em nome do Senhor Jesus Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Versículo 16 e o 25 diz assim: andai em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne, que a carne fala. A carne quer tapar a boca do espírito. A carne, ela quer impedir a ação do espírito. A carne é um terror. A carne, meus irmãos, misericórdia. Você pode prestar atenção que quando o espírito sai da carne, a carne apodrece e ela cheira mal. Pode ser quem quer que seja. Ficou ali pelo menos 4 dias, vai exalar um mau cheiro. O cheiro de carne se tornará carniça. A carne é lindo hoje, e amanhã a carne, o corpo dele se tornará em carniça. A partir do momento que o espírito se aparta da carne. Então eu e você temos que estar muito ligados nisso.
O Senhor diz: andai no Espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. A Bíblia fala que a carne é inimiga do Espírito. Quando nós erramos porque servimos a carne. Quando nós pisamos na bola com Deus, porque a carne estava na frente. Olha a conclusão desse versículo 25. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Se cremos no Espírito, ele quer dizer, andemos também no Espírito. Então, o divisor de águas é agora. O divisor de águas é nessa hora. Amém, querido? É agora, é nessa hora. O Espírito Santo está falando para você: eu vou fortalecer você como nunca. Eu vou fortalecer você como nunca houve antes, como nunca fortaleci antes. A partir do momento que você dê lugar para Ele. 1 João também. 1 João não. Coríntios 3,17. 1 Coríntios diz aqui o texto: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Olha o que ele está dizendo: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então Deus está falando especificamente de você, especificamente da igreja. Ele está dizendo: você é santo para Deus, então não destrua o templo de Deus. Então a única maneira de não destruirmos o Espírito de Deus, o templo de Deus, é buscarmos o Espírito Santo e dizer: habite aqui, Senhor, habite aqui na minha vida, habite aqui. Eu quero ser cheio, eu quero, Senhor, ser cheio, eu quero que haja mudança, eu quero ser mudado, eu quero ser transformado, eu quero andar, Senhor amado, debaixo de um mover, eu quero andar debaixo da tua direção, eu creio, Senhor. Aí temos que buscar a Deus, e temos que começar orando a Deus. E essa oração de busca não é uma oração assim, ó, o Senhor sabe. Ou então não é uma oração intelectual apenas, dizendo: Deus sabe do meu pensamento. É uma oração que ela exige uma ação mútua do corpo e do espírito, o corpo produzindo pelo qual aquilo que ele foi chamado. Então a boca fala, então o corpo interage, e o Espírito Santo de Deus se move sobre nós. Então é tempo de clamarmos a Deus. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Trabalhadores, pastores, diáconos, cada um de nós clamando a Deus para não vivermos debaixo do regime da carnalidade. Amém, queridos? O dom do Espírito é para todos. O fruto do Espírito é para todos. Interessante que a palavra fala sobre o fruto do Espírito. Nós vamos falar aqui agora sobre os dons do Espírito Santo de Deus. Diga: Deus tem dons para a sua vida. Fala para Deus: tem dons para a sua vida. Olha, precisamos nesse tempo agora apagar o nosso desejo. Quando o apóstolo fala: importa que eu diminua e que o Senhor cresça, ele está dizendo assim: olha, eu nego a mim mesmo, eu apago a mim mesmo, eu estou em segundo plano. O primeiro plano é o Senhor sobre a minha vida. Então nós precisamos colocar o Senhor na frente. Amém? Diga assim: eu preciso colocar o Senhor na frente. Só para acordar alguns. Amém? Olha só, os dons do Espírito Santo. Cremos que o Espírito Santo tem os seguintes dons a serem concedidos à igreja crente e fiel no Senhor Jesus. Primeiro, a palavra de sabedoria. O Espírito Santo tem palavra de sabedoria para a igreja. O Espírito Santo tem palavra de sabedoria, de entendimento para a igreja. A palavra de conhecimento. Tem palavra de conhecimento para a igreja. Se não tiver relacionamento com o Espírito Santo, alguém vai ler a Bíblia, você vai ler a Bíblia, e a Bíblia vai ser um martírio para você. Você vai dizer: não entendo nada. Quer ler a Bíblia na carne, quer ler a Bíblia segundo a carne. Não funciona assim. Não funciona. O Espírito Santo não pode trazer revelação. Por quê? Porque a carne está na frente. Eu estou lendo apenas pela minha intelectualidade. Não funciona dessa forma. O Espírito Santo
Santo tem palavra de sabedoria, palavra de entendimento. Ele quer trazer revelações profundas sobre aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus vai fazer para a sua vida, para a minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Operação de maravilhas é o que o Espírito Santo tem para trazer sobre a igreja. Operação de dons, operação de maravilhas. Alguém diz assim: eu tenho dom. Ninguém tem dom, coisa nenhuma. O dom o Senhor dá para que seja útil. Você pode estar no lugar mais escasso que for, Deus pode usar você com curas e milagres e maravilhas, coisas estrondosas. Por exemplo, quando Moisés ele pega aquele galho e joga naquele rio com aquelas águas amargas, aquela água amarga se tornou em doce. Tem rios te aguardando, meus irmãos. Tem rios te aguardando, e você tem que crer no poder do Espírito, porque o poder do Espírito Santo vai poder dirigir você para fazer maravilhas. E não é você mesmo, e não se vanglorie com essas coisas, mas creia e viva na dependência dele. Amém? Você está entendendo isso? Vivendo na dependência dele. Olha aqui, dons de curar. Tem gente que diz: eu tenho dom de curar. Onde eu ponho a mão, mentira. Deus usa, Deus dá, o Espírito Santo dá, da maneira que é útil para ele. Alguém necessitado de cura, é para a glória de Deus, é desejo de Deus, é plano de Deus. Então Deus vai usar. Se você querer sair andando pela rua querendo curar todo mundo, não é esse não é esse o princípio que Jesus estabeleceu. O princípio que Jesus estabeleceu é o princípio da palavra, é o princípio da cura, que leva a pessoa para a salvação, que leva a pessoa para o crescimento. Não é simplesmente, tem muita gente que se for curado hoje vai levantar e vai fazer coisas piores do que fizeram num dia. Tem muitas pessoas que se levantar de um assento, de uma cadeira, de uma maca, de um leito, vai sair, vai fazendo coisas piores. Então, meus amados, é os dons que o Espírito Santo tem para dar para a igreja, da maneira que é útil, para o corpo. Aqui, dons de profecia. O Senhor tem palavra de profecia, tem dom para trazer para a igreja, para profetizar para a igreja. Olha as profecias que a gente tem visto hoje. Olha, Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo outro, vai te dar isso. Basta você ser competente no Senhor, ser firme no Senhor. Basta você ser humilde no Senhor, buscar a fonte, perseverar. Deus vai te dar coisas além do que você pensa, porque Ele é o Pai amado que temos. Ele é o Senhor que está sobre a nossa cabeça. Ele é o Deus que desejou tudo de bom para cada um de nós. Prosseguindo aqui ainda, discernimento, línguas, interpretação, que conforme o grau de cada fé de quem os recebe, são repartidas a cada um diversamente, segundo a vontade do Espírito Santo, que eles são dignos de serem muito avidamente e desejados e buscados. Quem é digno de ser desejado e buscado? Os dons do Espírito. Senhor, eu quero mover, eu quero transformação, eu quero, Senhor amado, uma vida de milagres, eu quero, Senhor, eu desejo. E continua buscando, e mergulha buscando. Estava nos arteiros o seu relacionamento com Deus, parou nos joelhos, chegou nos lombos. Não se contente, mergulhe plenamente. Entra debaixo das ondas do Espírito Santo, você vai ver quão estrondoso será a operação do Espírito Santo sobre a tua vida. A igreja precisa buscar o Senhor. Aquele que busca encontra, aquele que pede recebe, aquele que bate a porta abre. Não tem porta que resista. Mas, meu irmão, é pelo Espírito Santo de Deus. Levanta a tua cabeça. Você que diz assim: eu não consigo, levanta a tua cabeça e anda. Diz: eu vou buscar como nunca eu quero, eu creio, Senhor. Como eu disse no princípio, eu não preciso de resposta da igreja, eu não preciso, mas a igreja natural, o corpo de Cristo, celebra com as maravilhas que o Senhor faz. O corpo de Cristo, ele celebra, ele se alegra com as maravilhas que o Senhor faz. Sabe quando o Senhor começou a ministrar no meu coração acerca do que a igreja precisa? Foi quando as pessoas começam a se converter, e um olha para o outro, e com coisa que, misericórdia,
A Bíblia diz que quando uma alma se converte, a festa no céu. Parece que aqui na terra, quando uma alma aceita Jesus, parece que é motivo de vela acesa. Amados, temos que decidir que tipo de igreja que você pertence. Se você pertence à igreja viva, o cordeiro, o qual ele é o cabeça, e você é o corpo, não importa que parte do corpo que você está, importa é que estejamos ligados no corpo e que o sangue dele circule sobre nós. Você já percebeu que quando o membro do corpo, o sangue não passa, apodrece? Quando o membro do corpo, pode ser o dedinho do pé, olha para mim, o dedinho do pé, se o sangue não circular pelo dedinho do pé, esse dedo do pé tem que ser arrancado, porque ele apodrece, ele entra no estado ele entra no estado de apodrece. Tem até um termo que me faltou agora, como é o nome? Ele necrosamento, ele apodrece, aí tem que pegar o facão e arrancar o dedinho. Meu irmão, se você não permitir que o sangue do cordeiro circule por onde você esteja, ninguém é autossuficiente ao ponto de se garantir sem o sangue do cordeiro, porque ele entra no estado de necrosamento e apodrece. Temos que glorificar Deus, porque nós só temos parte do corpo. Temos que glorificar Deus, e o Espírito Santo de Deus quer nos dirigir, quer dizer, vai, e você ir, quer dizer, para, e você para. Fique em Jerusalém até do alto, vocês sejam revestidos de poder. Tem gente que já quer sair, e já quer fazer um monte de coisas, e o Senhor está dizendo, fique em Jerusalém. O que significa ficar em Jerusalém? Receba a palavra, receba direcionamento, receba conhecimento da palavra, busque a palavra, entre no Espírito, entre no mistério com Deus, se aproxime de Deus, fale com o Espírito Santo, busque a Ele, seja batizado, seja selado. Meus irmãos, quando isso acontece, o fogo de Deus interage na igreja, o fogo de Deus circula no meio da igreja, e os crentes que estavam lá viram coisas inimagináveis, viram línguas repartidas como que se de fogo no meio da igreja, e quem estava de fora achava que eles estavam bêbados. Quem está de fora vai achar que você é fanático, quem está de fora vai achar que você é louco, quem está de fora vai achar que não precisa de tanta coisa, mas estão de fora. Quem está de dentro sabe que o que dá vida é o sangue mesclado com o Espírito de Deus e que vivifica todo homem. Amém, querido? Fala para o teu irmão assim, o Espírito Santo está dando vida para você, meu irmão. Fala para ele em nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo está dando vida para você. Você acredita nisso? E ele dá dons para a igreja. Ele dá dons para a igreja. Ele traz a igreja debaixo de um mover tremendo, sobrenatural. Segundo a vontade do Espírito Santo, que eles são dignos e muito rapidamente desejáveis a buscar. São os dons. Na ordem e proporção em que mais sejam edificantes. Fruto, falava, está errado, tem que ser os frutos. Os frutos. Porque quando você começa a ver o fruto, você vê lá amor, alegria, paz, longanimidade, mansidão, bondade, domínio próprio, temperança. Então eu falava, não, está errado. Não, é o fruto do Espírito. O Espírito Santo tem fruto, e o fruto dele não é repartido. O fruto dele é abundante. Por isso que é uma sequência, te falta bondade, te falta longanimidade, te falta alegria, te falta benignidade, te falta tanta coisa. Por quê? Porque falta a presença poderosa do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, e você precisa reconhecer isso e buscar como nunca. Você precisa reconhecer isso e dizer, Senhor, eu quero. Deus, eu quero, Senhor. Antes nós éramos mudos para com Deus. A nossa voz não era ouvida por Deus, nós éramos ímpios, vivíamos uma vida de impiedade, iniquidade. Porém, o Senhor Jesus veio e nos arrebanhou. Agora nós não somos mais uma voz muda diante de Deus. Agora nós podemos ser ouvidos pelo Senhor. Deus te ouve, Deus te ouve, Deus nos ouve. Então nós temos que buscá-lo como nunca. Amém, queridos? Amém. Isso ultrapassa características pessoais. Tem gente que fala muito, tem gente que fala pouco. Você pode falar muito ou pouco comigo, com teu irmão, com teu marido, com teu esposo, com tua irmã, mas com Deus não, porque Deus é aquele que cuida de você. Com Ele você precisa abrir a sua boca e falar com Ele como nunca. Amém, queridos? Amém? Louvado seja o Senhor. Nós vamos ver aqui
alguns trechos bíblicos aqui, onde que essa presença do Espírito Santo é importante para a sua vida e para mim. Aqui nós vamos ver 1 Coríntios 12:1. Diz o texto assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, portanto, procurai com zelo os melhores dons. 1 Coríntios ainda 12:11 diz assim: mas um só é o mesmo Espírito que opera essas coisas, repartindo particularmente a cada um como Ele quer. O Espírito Santo opera, mas Ele dá para aquele que deseja, dá para aquele que busca. Amém, queridos? 1 Coríntios 14: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação do corpo de Cristo. Falando para mim e para você. Romanos 11:29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus deu para todos nós. Amém? Deus deu para todos nós. Romanos 12:6 e 8. De modo que diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é mistério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Ou o que exorta, use dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. E o que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Olha o que ele está dizendo para todos nós. João 15:8. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Olha só. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Diga ao teu irmão: você é discípulo de Jesus? Amém. Amém. Discípulo de Jesus tem a ver com fruto. Tem a ver com fruto, tem a ver com mudança, tem a ver com transformação. Discípulo de Jesus, ele não guarda o seu conhecimento para si mesmo, ele compartilha. O maior tesouro que tem não é o ouro, não é a prata. O discípulo de Jesus, o tesouro que ele tem é o que ele recebe de Deus. Amém, queridos? Amém. Nós vamos caminhar aqui, eu vou ter que interferir um pouco. Nós vamos ver aqui ainda também Lucas 3:9 diz assim: e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Olha o que ele diz: já está posto o machado. Toda árvore que não dá fruto, bom fruto, corta-se e já está posto o machado. Está falando de mim e de você. Depois de cortar, lança no fogo. Que fogo é esse que está falando? Que fogo é esse? Que fogo é esse, irmãos? É o fogo do lago de fogo e enxofre. Está dizendo que o destino daquele que não frutifica será o fogo. E é o fogo eterno. Alguém que pensa que o homem morre, engana-se. Morte é dado para a separação eterna de Deus. Isso é a morte. Nenhum ser, nenhum espírito morre. Ou nós vamos viver eternamente com o Pai, ou a pessoa viverá eternamente no sofrimento, no lago de fogo e enxofre. Então, para isso o Senhor nos deu o Espírito Santo dele. Amém, queridos? Para isso Ele nos deu. Tem aqui alguns tópicos que nós não vamos poder tratar hoje, sobre a vinda do Senhor Jesus, a segunda vinda dele. Tem alguns tópicos que nós não vamos poder tratar disso hoje, porque o tempo nosso já não permite mais. Mas uma coisa nós podemos tratar hoje aqui, é a busca do Espírito Santo de Deus. Porque a igreja tem que andar no poder de Deus. Você tem que andar no poder de Deus. Você tem que clamar do alto, você tem que desejar do alto como nunca. Você tem que buscar como nunca, meus irmãos. E o mundo tenta separar você de Deus. O mundo quer que você seja uma pessoa fria. O mundo quer que você seja uma pessoa distante.
uma pessoa autossuficiente, dono de si mesmo, uma pessoa que apacenta-se a si mesmo, é o que o mundo deseja que você seja. O mundo deseja que você não tenha disposição para as coisas de Deus. O mundo deseja que você não tenha a presença do Espírito Santo, pois sem ele, o fruto do Espírito não vai poder interagir através da sua vida. Eu quero convidar você a se colocar de pé por alguns instantes em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, Pai.